Olá pessoal, como que tá? Estamos de volta aqui para mais um episódio do Mente Aberta Podcast. Vocês viram aí que as meninas, nossa, tá saltando um monte de episódio aí, falando, mas cadê os homens daqui, rapaz? Estamos sumidos, mas nós estamos aqui de volta, viu? Já estamos mais um episódio aqui, nossa Teologia 15 agora aqui, a gente vai falar um pouco sobre um assunto um pouco polêmico, né, vai? Bom, eu vou falar para vocês o assunto depois que a gente se apresentar. Meu nome é Daniel Mazarin. Boa noite, graça e paz a vocês. Meu nome é Renato Rodrigues. Espero que seja uma noite abençoada e de edificação para nós todos. Boa noite, pessoal. A paz a todos. Pastor Edson por aqui. É isso aí. Vamos começando agora, que eu quero soltar para vocês qual que é o nosso assunto. Bom, para quem tá vendo aí no YouTube já sabe, né? Não é nem muita surpresa. A gente vai falar um pouco sobre música secular e religiosa, né? Às vezes isso daí dá um debate meio caloroso aí, né? Espero que não tenhamos nenhum pormenor aqui, né? Bom, mas a gente quer falar um pouquinho porque a gente tá num contexto que a gente ouve música secular para todo lado, né? No nosso convívio aí, no dia a dia, né? A gente tá em contato com a música secular a todo momento. Às vezes é por nossa própria decisão, às vezes não, né? E a gente vai comentar um pouco desses casos, né? Como que a gente tem que lidar com cada uma dessas situações aí. E dentro da igreja, será que pode música secular? Não pode? A gente vai dar uma palhinha de cada um desses temas. Mas eu acho que pra gente começar, a gente já pode começar chutando pau da barraca, né? É certo ou é errado ouvir música secular, hein? E aí, o que vocês acham, pastores? Deixa o pastor Edson começar, que ele é o mais velho da casa. É o decano. Olha, eu penso que não é que pode, que está liberado tudo, e não é que não pode. Ah, pastor, você vai ficar em cima do muro? Não, não vou ficar em cima do muro. Mas assim, eu vou colocar a minha opinião daquilo que eu penso. Primeiro eu queria citar aqui 1 Coríntios 6, no versículo 12, fala: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, existe música secular boa e existe música secular ruim. Assim como existe música gospel, vamos colocar esse nome que o pessoal é mais acostumado, né? Gospel, música que a gente utiliza nos nossos para louvar dentro da igreja, que é música boa, música de verdadeira adoração, mas no mesmo tempo existe música que não tem nada a ver com adoração a Deus. E hoje, ainda mais hoje, assim, parece que as músicas um pouco mais ali atrás tinham uma letra mais consistente, mais bíblica, com base bíblica para tudo, mas hoje é uma choradeira, uma coisa, uma repetição sem fim, vira quase que um mantra, né? Fica só naquela repetição e não tem uma letra, não tem uma coisa, parece que você provoca a pessoa a entrar num tipo de transe. Então, eu assim, a priori, depois a gente pode esmiuçar um pouco mais, mas eu penso assim que pode, mas tem os seus limites. Pastor Renato. Então, essa questão assim de pode ou não pode é um pouco complicado. Por quê? Porque eu entendo assim, se a pessoa chega e fala assim: pastor, eu posso fazer isso? E aí eu vou lá e falo: você pode. Aí dá errado, a pessoa vai falar: não, culpa do pastor, que o pastor falou que pode. A pessoa chega em mim e fala: pastor, posso fazer isso? Eu falo: não pode. Aí a pessoa vai, depois de um tempo, vê que as coisas começaram a dar certo naquela situação. Aí ela vai falar: tá vendo, o pastor não deixou e deu certo, era o que eu precisava. Então assim, eu não vou ficar em cima do muro, né? Eu tenho um argumento, eu tenho uma posição, que a igreja, quem ouve, quem não ouve, eu acho que tem que buscar mais profundidade bíblica. Porque não é o que eu falo que pode ou o que não pode, é o que a Bíblia fala. Então, assim, se fosse algo que tivesse escrito não pode, né, a gente nem estaria aqui falando. Não teria nem o que discutir. Não teria que discutir. Mas como não tem, é por isso que a gente está aqui nesse bate-papo. Só que, assim, eu penso que é algo muito individual. Eu não posso formar uma doutrina em cima da minha opinião de alguns textos que eu interpreto da Bíblia. Então, assim, eu tenho que ser bem claro e falar assim: se você quer ouvir, é você e a sua consciência. Então, assim, eu não posso chegar na pessoa e falar: não pode decretar isso.
ou decretar que sim, que pode. Mas se a pessoa vir perguntar a minha opinião, eu acho que não é legal, não. Uhum. Não, legal. É que, igual o pastor estava falando, acho que tem muita música. Tem uma música que eu ouvi um tempo atrás, né? Uma época que eu gostava um pouco de ouvir umas músicas mais voltadas pro rock. E eu falava, nossa, música legal, né? Mas eu não, na época eu não conhecia inglês, né? Então, tava ali ouvindo a música, mas na hora que eu fui ver a tradução dela, eu nunca mais ouvi aquela música, porque na hora que eu vi a letra, tava totalmente contrário àquilo que eu acreditava, sabe, a letra? Totalmente de ponta cabeça. Na hora que eu vi o clipe, então, meu Deus do céu, piorou. Pequei, Senhor, pequei. Me arrependo, Senhor. Me perdoa. Então, acho que tipo, é muito dessa sensibilidade também da pessoa, né? De entender que aquilo que tá ferindo os princípios dela é uma coisa que ela tem que deixar, né? Você não pode também acreditar numa coisa e colaborar com outra coisa que vai totalmente ao contrário daquilo que você acredita. Acho que tá bem por esse lado aí, né? Ainda mais quando a gente ouve música... Quando você ouve a música nacional, então você já tem o entendimento. Você pega aí um sertanejo universitário, é só o cara que traiu, a mulher que traiu, eu vou beber a cerveja, eu vou não sei o quê. O tema gira em torno disso aí. Então isso aí, eu já falo, isso aí não edifica. Isso aí não soma nada na nossa vida. Você vai estar declarando algo para a sua vida, porque se você fica cantando aquilo ali, você acaba sendo uma declaração que você está fazendo. Você está permitindo que aquilo que você está falando aconteça na sua vida. Eu penso dessa forma. Mas eu falo assim, na época que que eu era moço, faz pouco tempo atrás agora. A gente vê, pastor. Eu era moço, a gente não era da igreja, por exemplo, para você ver como que você não sabe o que está sendo cantado. Aí na época estava estourado a música do Scorpions, Wind of Change, o vento da mudança. Mas a gente não sabia, Wind of Change. E o refrão, e a gente ia nas festinhas, nas coisinhas que tinha, e dançava música lenta com as meninas, e dançando Wind of Change, sabe? Meu Deus do céu, que coisa romântica, uma coisa... A hora que ele falava, time, vai lá o negócio lá, e a gente achava que aquilo ali, agora é a hora do beijo, né? Agora chegou, tava esperando chegar nesse refrão. Tava esperando chegar essa hora. E tava na parada da Billboard, na época. Só que a hora que falou, hoje a tradução da música Wind of Change, do Scorpions, a música sumiu da parada. Por quê? Porque viu-se que era uma música que falava da derrubada do Muro de Berlim. Era o vento da mudança. Então, e derrubou o muro. Então, quer dizer, eu tava dançando com a menina, a gente tava ali num clima romântico. E, na verdade, a letra não tinha nada a ver. Tava falando uma coisa que não tem nada a ver, da derrubada do muro. Você entendeu? Então, primeiro, você tem que entender o que você tá ouvindo. Hoje tá fácil, você pega qualquer música, o que esses caras tá cantando? Gostei dessa música. Você vai lá no Google e dá um Google ali, rapidinho você já sabe a letra daquela música, quem canta, quem que são esses caras que tá cantando. Então já dá para você dar uma separada no joio do trigo ali, por ali. Assim, eu gosto muito de ouvir outras opiniões, e quando eu particularmente, as minhas mensagens são todas são gatilhos que são ativados ouvindo outras pessoas. Então a pessoa fala alguma coisa e Deus fala comigo, e também orando, lendo a Bíblia. Eu gosto muito de um texto que fala em Efésios 5:19, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, assim, quando a gente olha para alguns textos, a gente vê assim que Jesus também, em Mateus, fala que depois da ceia, ele cantou um cântico, um hino, um louvor, e aí ele saiu, né, para cumprir a crucificação. Então, assim, hoje em dia, a gente pode, igual o pastor estava falando, a gente às vezes acha que é uma coisa e é outra. Esse negócio de música secular e música cristã, né, é um tabu dentro das igrejas, e a gente, como líder, a gente tem que aprender a lidar. Eu assim, não é que eu proíbo ou acho que a pessoa vai para o inferno por ouvir. Não é isso, não é essa a questão. Mas assim, eu tive uma vida mundana, outras pessoas teve, mas assim, tudo aquilo que me afasta, né,
de Deus, eu tenho que ficar longe, porque vai criar né, um abismo ali. Então, assim, Paulo está falando ali, canta músicas, louvores de coração, hinos. Né? Então, ele está dando um indicativo de tipo de música que a gente deve cantar, ouvir, porque automaticamente quando você canta, você ouve. Sim. Né? Sim. Então, assim, eu particularmente penso dessa maneira. Não condeno quem pensa contra, mas acho que a gente tem que aprender a lidar com a situação. Por quê? Porque, assim, na nossa época, a gente não é, o pastor é um pouco mais velho que eu. Estou vendo como que vai ser isso aqui hoje. Mas, realmente, eu lembro das canções, das letras que o meu pai ouvia, até eu ouvia as músicas. E realmente tinha músicas ali que falava de história, falava de ancestrais, falava de conquistas. Né? Hoje em dia você já não tem mais, igual o pastor falou, não tem mais esse teor de música. Não. Né? Então, assim, música boa, beleza, música boa para nós que fala de uma conquista, de uma vitória. Mas e a música boa para essa geração? Então, assim, essa é uma preocupação minha como líder. A pessoa vai falar, pastor, mas você fala de música boa da minha geração é essa aqui. Aí abre lá, é aqueles trem. Então, assim, fica muito assim, aí como que eu vou debater com a pessoa? Por quê? Porque na minha época tinha música boa e na época dela não tem. Então a gente tem que aprender a lidar com essa situação. E eu creio assim que, como eu falei, cada um é dono de si, analise pois o homem a si mesmo. Mas a gente tem que colocar assim uns contrapontos. Por quê? Porque realmente vai me levar mais próximo de Deus ou vai me deixar onde eu estou? Então eu penso dessa forma. Aproveitando que você tocou nesse assunto, acho que a gente pode ir para a nossa segunda pergunta, justamente dentro daquilo que o pastor estava falando, que é se existem impactos espirituais na audição de música secular, né? Então, acho que, o que você acha, pastor Edson? De novo, assim, analisando, eu gostava muito quando eu fazia parte de uma bandinha de rock, molecada, né? A gente gostava muito de... Você era vocalista? Vocalista. O Renato vai pegar no meu pé hoje. Vai, tô vendo. Usava brinco, até o brinco e tudo. O furinho tá ali. Tava tudo dentro do contexto naquela época de quem tava no mundo, né? O Renato me desconcentra, Dani. Aí... Depois você corta lá. Põe nos cortes. Não, então... naquela época eu gostava muito de AC/DC, aquela banda de rock, né, internacional. E, nossa, eu gostava, a música deles que eu mais gostava era Highway to Hell. Nossa, quer dizer, você tá no caminho para o inferno, né? Então, não cabe mais essa música hoje, sabe? Por quê? Porque eu vou estar declarando aquilo ali, hoje a minha vida é outra, o caminho que eu quero seguir é pro céu, eu não quero seguir o caminho pro inferno. Mas, no mesmo tempo, tem músicas, se for pegar aqui, eu até deixei anotado, olha, dá uma olhada para essa música aqui. Essa música, ela é uma música antiga de 1978, mas fez muito sucesso, entrou para os anos 80, 90, e até hoje, se bobear, ainda toca. Bonnie M, eles cantavam Rivers of Babylon. Essa música de Rivers of Babylon, ela é uma referência no Salmo 137. Uma referência não, ele está citando o Salmo 137. E é uma música que todo mundo dançava. On the Rivers of Babylon. Na, 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 na. A música fez muito sucesso. A gente cantava e a gente dançava, mas jamais imaginava que aquela música ali era um texto bíblico. Você entendeu? Então, tem isso aí. Tem a música boa... E bato nessa tecla. Tem a música boa e tem a música ruim. Se você não sabe separar as duas coisas, então não ouça nada. Sim. Ouça só hinos de louvor. E ainda assim, agora que eu quero entrar aqui. Ainda assim, vamos ouvir hinos. Vamos ouvir hino. Mas aí você ouve, por exemplo, Sabor de Mel. Já deu pano pra manga, já Sabor de Mel, né? Então você tá aí, canta-se dentro da igreja. Assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na benção, vai se arrepender. É um bom motivo, né, pra passar na prova. Você vai passar na prova pra quê? Pra depois a pessoa, continua. Vai estar entre a plateia e você no palco. Você tá no palco, não tá nem no altar, você tá no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você.
Quer dizer, é isso que nós estamos querendo ali? Isso aqui é louvor a Deus, isso aqui? Pastor, não cortando o senhor, mas só para... o senhor não acha que isso está ligado muito ao humanismo? Aquilo que nós queremos e não o que realmente a gente foi chamado para fazer? Isso aí tanto no meio secular quanto dentro da igreja cristã. Porque realmente eu acredito que tem músicas que não é para exaltação de Deus, é para exaltação da pessoa. A pessoa está interessada em sucesso. Mas o senhor não acha que isso mexe muito com o humano? É o meu humano gritando em vez do meu... Mas é porque você pega pessoas que começaram a carreira, que começaram muitas vezes dentro da igreja, e a igreja foi a ponte para a pessoa conseguir subir, conseguir passar por um lado de sucesso. Olha, agora eu sou conhecido. E depois depois que ele atinge, a gente tem um monte de pessoas aí, o Anjinho, se for pegar mais para trás lá um pessoal mais antigo, que depois que eles fizeram sucesso, depois que eles conseguiram pôr o nome deles lá, aí vem o dinheiro, vem as ofertas, vem, ó, você vai cantar na Globo, você vai cantar em tal programa, aí mexe realmente com essa parte humana da pessoa e ela cede. Ela cede, aí ela abandona a carreira que ela estava e a gente cansa de ver. Você não vai citar aqui, se eu pedir, você não vai citar 2 ou 3. Que ó, eu era evangélico e eu saí e fui e fiz uma carreira. Às vezes, continuou, fez sucesso aí, Elvis Presley, Whitney Houston, internacional, mas assim, o fim foi trágico, né? O fim foi trágico. Então, é complicado. Esse tema de hoje, ele é bem assim, sabe? Você fala sim, depois você toca falar não. Porque vai depender da pessoa. Para quem é que eu estou falando? Para quem é que eu estou falando? Aí a gente começa a colocar algumas barreiras. Porque assim, Dani, o pastor Edson, eu entendo assim, Deus, ele deixou o talento. A pessoa pode falar assim, mas como que o cara pode fazer música boa estando não conhecendo Jesus? Na realidade, o talento está dentro dele. É a maneira como ele está aplicando esse talento que é errado. E tem lá a parábola dos talentos. Aquele que recebeu um talento só pela sua capacidade, em vez dele produzir e aplicar no lugar certo, ele escondeu. Tanto é que quando o dono do talento volta, né, o dono do talento fala, me dá aqui o meu talento. Ou seja, aquilo que Deus nos deu de talento, a gente vai ter que prestar conta. Então, assim, eu vejo que esse lado de música cristã e música secular parte muito disso. Igual o pastor falou de pessoas que entraram na igreja, que aceitaram Jesus, começaram a fazer o seu dom ali, a mostrar o seu dom, o seu talento, mas assim, se cegaram, né? E aí começaram a aplicar o talento de maneira errada. Então, assim, às vezes a gente olha e o questionamento de muitas pessoas, por que existe isso, por que existe aquilo? Se não está com Deus, não tem Deus. A questão é que o talento, Deus coloca para todos. Na minha opinião, Deus dá talento para todos. Porque todo mundo tem uma inteligência, todo mundo sabe fazer algo. Né? A aplicação e a quem você vai remeter aquilo que faz toda a diferença. Então, assim, a gente precisa entender isso, que tudo que eu faço, sendo bom ou ruim, a conta vai chegar. Né? O boleto vai vir para a gente pagar. Sim. Né? Então, assim, esse lado humano dentro da música, não só cristã, mas em geral, né? Tantas pessoas que a gente vê aí no noticiário que acontece tragédia por causa de ganância, por causa de dinheiro, é muito do humano da pessoa, o humanismo da pessoa que está em evidência. Né? A gente que está no altar corre também esse risco, esse humanismo. Né? Então, assim, Satanás ele fala assim, eu subirei, estarei. Então, ele fala dele, eu subirei, eu estarei, eu me elevarei. Então, assim, quando a gente coloca o eu no centro, né, é muito perigoso essa questão. Então, assim, por isso que eu fico meio... porque quando eu coloco o eu no centro, vou escutar uma música aqui de boa e tal, é o meu eu que está ali. Tem música cristã que o pastor colocou ali, que ele vai falar, eu particularmente não escuto nem as cristãs, porque não tem nada a ver com o meio não que é a gente adoração, vive. não é adoração. A música não condiz, né? Até um dia eu estava conversando, trocando uma ideia com o Cezinha, né, um colega meu,
E a gente tava conversando sobre essa questão até do músico, né? A gente tá falando aqui de ouvir a música, mas a questão do músico, será que ele pode tocar lá fora, não tá? E aí eu tava comentando com ele que, tipo assim, tem contextos e contextos, né? Tem o contexto que, tipo, a pessoa é músico por profissão, ele não tem tipo, a única oportunidade que ele tem é uma oportunidade lá fora, Sim. e aí ele não pode deixar a família dele passar fome porque ele não quer trabalhar, né? Aí ele, às vezes, se submete a estar tocando num lugar que não é aquilo que ele gostaria de estar fazendo. Mas só que você vê o coração da pessoa, quando assim, se aparece uma oportunidade que está dentro do contexto que ele gosta, mas às vezes o salário é um pouco melhor, mas é o suficiente para ele cuidar da família dele, não, ele prefere ficar no outro que o salário é maior. Então ele só está olhando só pro dinheiro, né? Sim, sim. Então aí você começa a ver onde está o coração, né? O coraçãozinho Então, dele tá pendendo, né? Tá então, pendendo pra lá. eu acho que, tipo assim, a gente não pode te condenar nenhuma situação sem conhecer primeiro, né? Sim. Mas é muito do coração da pessoa, onde o coração da pessoa tá, Porque né? essa questão de música mexe com emoções, né? É um emocional, você tá ouvindo ali. Quantas vezes eu creio que o pastor Edson cantando com a banda de rock dele já fez alguém chorar na plateia, né? Porque é emocional. Emocional. Mexe com a emoção. Né? Então, assim, esse que pra mim é o grande perigo. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? Por quê? Porque é emocional. Né? É algo que mexe ali com os nossos sentimentos e tal. Então, assim, igual você falou da tendência, a gente tem que saber onde que está a tendência do nosso coração. Poxa, eu estou me deixando levar para as emoções ou realmente pelo propósito que Deus tem na minha vida? Eu acho que tem tudo isso. Sim. Bom, acho que a gente pode ir para a terceira pergunta, que é como separar uma música secular boa ou até uma evangélica, né? Porque a gente viu o gospel, porque a gente viu que também tem umas ruins por aí. Dá pra separar? De uma boa e de uma do ruim, né? Qual que Dá pra separar. Assim, a gente já tá falando e dando uma explanada. Por exemplo, eu considero uma música de adoração aquela que realmente ela tenha que ela tá, vamos supor, vou citar aqui uma música que todo mundo conhece. Você pega Poderoso Deus, pega a letra da música e vai ver lá, você vai ver que você tem base bíblica para tudo que está falando ali. Então, você está falando ao que está assentado no trono, você está falando para Deus, seja Ele a honra, a glória, o louvor, e você está falando, essa música aí para mim é uma música boa, uma música evangélica, uma música de adoração boa, mas tem música, por exemplo, outro dia eu estava num casamento, aí a gente estava preparando na época, que faz tempo que a gente estava sondando para gravar esse daqui, né, esse episódio, aí estava tocando aquela música Soube Que Me Amava, da Aline Barros. Sim. A música é bonita, né? Fala lá. Já toquei em vários casamentos. Já tocou aí, ó. Aqui, igreja, vocês estão vendo. Já tocou. Então, já tocou. Essa música, ela é de adoração a Deus? Não. Não. Você está falando que o noivo para a noiva para o noivo, que ó, eu soube que me amava, e vai falando das qualidades de um e de outro, mas em nenhum momento fala ali de Deus, da adoração a Deus, não é. Então, tipo assim, essa música eu posso ouvir? Essa música eu posso ouvir? Eu acho que eu posso ouvir, porque também ela não está falando ela não está adorando a Deus, no sentido de você estar dentro de vamos supor, você entrou numa igreja, depois nós vamos falar sobre isso, mas aqui dentro da igreja aqui é lugar de adoração a Deus. Lá fora, nem tudo que a gente faz é adoração a Deus. A gente não pode querer ser hipócrita até esse ponto. Não, tudo que eu faço é adoração a Deus. Porque a gente está falando aqui de música. Nós estamos falando de música, mas a gente podia falar de um monte de outras coisas. Sim. Não é? Vamos falar de outras coisas? Vamos falar de outras coisas? Então vamos. Então vamos lá. Quem aqui está assistindo a série da Netflix Wandinha? Bom, eu não sei. Não está assistindo, eu não tô né? assistindo. Agora você não vai achar ninguém que está assistindo. Quem está assistindo Black Mirror, o espelho negro, o espelho preto, Jack Ryan, tudo série da Netflix. Eu pesquisei lá as mais top que todo mundo está assistindo. The Walking Dead, quem não viu um pedacinho? Já viu já? Já vi uns pedacinhos. Já vi uns pedaços. The Walking Dead, Game of Thrones. Uns pedacinhos. Eu assisti toda essa série aqui. E La Casa de Papel.
Quem assistiu? La Casa de Papel eu assisti inteiro. Confessa, no final você tava torcendo pros bandidos. Tava ou não tava? Não tem. Já tá predisposto aqui, todo mundo que vê que lá torce pros bandidos. Todo mundo que tá não assistindo. Não tem como você então, torcer. Fala assim, é que a gente tá falando da música. Você entendeu? Mas assim, e aí você fala assim, não, a música não pode. Mas aí o filme pode. Eu assisti The Walking Dead, é tiro, gente matando gente o filme inteiro. Eu assisti Game of Thrones, é uma pornografia que tem no meio. A história é legal, mas eles dão um jeito de pôr alguém pelado, alguém fazendo alguma coisa. Entendeu? Então, e La Casa de Papel, a trama já induz você, quando você vê, você... Ó, se fosse passar um pente fino, se fosse falar quem gostou desse, quem gostou daquele, ia todo mundo preso. Porque todo mundo estava torcendo pro bandido se dar bem no final. Entendeu? Sim. Então, tem música boa e tem música ruim. Mas assim, se a gente for pegar no pé só da música, a gente tem que olhar num todo. Olha, você quer levar uma vida santa, 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 mesmo separada, porque a palavra santo, kadosh, é separado. Separado do quê? A vida santa, separada de todas essas coisas. Então, você tem que ser coerente com aquilo que você fala. Olha, eu não ouço música tal, então você não assiste filme, você não assiste nada que vai aparecer uma mulher nua, você não assiste nenhum filme que vai matar ninguém. Se eu tirar esses 2 itens aqui, eu já elimino 90% dos filmes. Não vai aparecer ninguém nu e não vai matar ninguém. Hollywood você já pode tirar. O filme, pra mim, se não morrer ninguém no primeiro minuto, eu já falo que é filme chato. Não tem graça. Não tem ação. Mas se eu quero assistir um filme de ação, eu já sei que vai acontecer isso aí. Agora, eu não posso deixar isso me influenciar. Sim. Como eu li no primeiro texto de Coríntios que eu falei. Isso aí não pode me influenciar. Eu tenho que assistir aquilo ali, conseguir filtrar e falar, olha, isso aqui é ficção e ponto. Se eu não conseguir fazer isso aí, então eu tenho que me apartar. Uhum. Essa questão é bem... eu não assisto filme, sim. Eu assisto só o Corinthians. Só o Corinthians? Não, é pecado, irmão. Não mudou muita coisa. Não mudou, tá tudo ali, ó. Mas assim, eu particularmente, eu não consigo, assim, separar música... que não é para Deus, assim, música ruim ou música... Eu acho que, assim, essa interferência, assim, esse julgamento, eu não consigo fazer. Porque, assim, a gente olha tanto o contexto bíblico que Jesus, ele andou na Terra durante 33 anos. E esses 33 anos, igual o pastor falou, você não vê ele perdendo tempo. E, na realidade, filme ou... até uma música, às vezes, né, cristã que não coloca Jesus no centro, não é cristocêntrica, é perda de tempo. É perda de tempo. Então, assim, às vezes a gente olha para isso e é o tal do humanismo, cara. A gente olha ali porque a gente gosta, chega do trabalho, quer dar uma relaxada e tal, igual o pastor falou, se for levar uma vida santa, a gente tem que deixar não só filme e música, mas muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas. Então, assim, o que eu imagino e o que eu penso é aprender a lidar com o nosso humano. Porque a nossa alma, ela grita a todo instante. Por isso que Paulo fala que é uma batalha entre o nosso homem interno e o nosso homem externo, né? Porque um querendo uma coisa e o outro querendo outra, né? Então, assim, em relação a filme... tem também, né, esses filmes aí, eu assisti alguns, hoje eu não assisto tanto, e realmente, mas assim, igual a música do ovo, né? Você ouve essa música do ovo na rua, aquilo grava na sua mente e você canta a música o dia inteiro, né? Você grava, e geralmente assim, isso fica martelando na sua mente, fica martelando. Então assim, eu acho que a música, é um pouco mais grave justamente por causa dessa repetição que existe. Ela vai repetindo, mesmo que você não está ouvindo, ela fica repetindo dentro de você, ainda mais se for aquelas músicas que tem uma estrofe só e... e repete. A repetição é por isso que os caras abandonaram, por exemplo, hoje não são tantos pode olhar, não é tanto o filme em si que faz sucesso, é a série. Porque
A pessoa precisa de mais tempo. Sim. Precisa de mais tempo para trabalhar a cabeça do Daniel. Sim. Opa, vou dar uma porçãozinha hoje, vou dar uma porçãozinha amanhã, vou dar uma porçãozinha amanhã. E é isso que o pastor Renato colocou, uma repetição. Então, tipo assim, eu não consigo ver uma diferença. Aí eu falo assim, o pastor, você está puxando a sardinha para... Não é, é que eu soube sair do meio secular. Eu tocava numa banda quando eu era moço lá em Bocaina. Quando eu vim para Matão, a gente tocava numa outra banda, animava carnaval e tudo. E quando eu me converti, eu tocava viola, gostava de tocar moda de viola, eu tenho a viola até hoje. Mas assim, quando eu me converti, eu fui deixando isso aí. Por quê? Eu ouço, eu vou falar que eu ouço aquelas músicas. Eu gosto de música sertaneja, aquela que fala de sertão mesmo. Então, eu vou falar que eu não gosto. Se aquela música ali, ela não tá falando nada que ofenda, ela está falando da natureza, sim, ela está falando de... Até muitas vezes exalta a Deus, né? Que Deus que fez a natureza, isso e aquilo. Então, eu consigo ouvir e consigo separar. Eu consigo separar uma coisa da outra, assim. Se eu perceber, por exemplo, música sertaneja, você fala assim, dessas duplas universitárias, por exemplo. Quem gosta do universitário, sei lá, cada um. Se falar pra mim, fala o nome de uma dupla universitária e que música que ele canta, eu não sei. Por quê? Porque não me interessa, aquilo ali não me interessa, não vai me afetar, porque eu já não vou ouvir, você entendeu? Agora, aquilo que eu for ouvir, que não for hinos de louvores a Deus, eu tenho que ter uma precaução, eu tenho que saber, que nem diz a molecada brinca aí, como que fala, esse meme, se não tem as manhas, não entra não, sem a ajuda de um profissional, né? Você não sabe separar uma coisa da outra, então você não sabe sabe brincar, não desce pro play, não é? Então fica na sua. Se você, isso aqui me afeta, ótimo, irmão, você já percebeu. É porque a Bíblia manda a gente se afastar da aparência do mal, não é? Sim. Se afasta da aparência do mal. Aquilo ali é a aparência do mal para você, sai fora, meu irmão. A Bíblia está falando para você se afastar. Agora, se você, não, isso aqui para mim é tranquilo, não me afeta, de toda forma afeta, porque tudo que acontece no nosso entorno nos afeta. Mas você consegue fazer separação, é melhor. Sim. Não te afeta a ponto de realmente tirar cada dia um pouquinho mais longe de Deus, né? Isso é aos pouquinhos, né? Vai tirando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Aí na hora que você vê, você... A Bíblia fala das raposinhas, né? Tudo que você achava que não era certo, agora acho que pode, né? Porque tá falando aqui que toda vez... Inclusive, a gente tá vendo aí, né? Bastante gente grande do meio evangélico que se bandeou, né? Os caras estão se vendendo, estão indo e estão pregando contra até. Então, contra a palavra. Então, e são pessoas que eu falo para você, são pessoas que estavam no topo da cadeia alimentar, né? Estavam no topo. Aí eu não sei o que os caras ouvem, eu não sei de onde que vem, que eles começam a dar essas bolas fora aí, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, vamos para a próxima aqui. Bom, a gente está num contexto, a gente não fica só dentro da igreja, né? A gente está no mundo aí, a gente vive uma porçãozinha pequena dentro da igreja, o resto a gente está lá fora, né? Sim. Convivendo com tudo aquilo que acontece, né? E às vezes você é convidado, né, numa festa de família, tal, um casamento ou alguma outra situação que tem música secular, né? Isso daí é inevitável acontecer. Então, e sobre essas situações, né? É errado a gente, numa festa, a utilização de música secular? Vamos falar assim, né? Primeiro, numa festa que a gente tá, até que ponto que aquilo ali é viável a gente continuar ali no meio? Sim. E numa festa que a gente vai fazer, por exemplo, que tenha pessoas que não são cristãs, né? Vamos pensar nesses dois contextos aí. Sim. Daniel, eu acho assim, é difícil você... controlar uma situação que não é sua, né? Tipo, igual você tá numa festa, eu tô numa festa do Pastor Edson. Aí ele gravou lá um LP com a antiga banda dele. A festa é dele, a casa é dele. Se ele quiser pôr lá, não tem como, né? É meio que inevitável, né? Então, assim, é difícil você controlar aquilo que não é seu, aquilo que não parte de você. Agora, sobre alguém vir na minha festa,
Aí, como eu aceitei na festa dela e aceitei as regras que tinha, se ela vir na minha festa, ela vai ter que aceitar as regras também que tem na minha casa. Né? Tipo, não vai beber, não vai fumar, não vai escutar o LP do Pastor Edson. Oh, meu Deus, perdi um fã. Assim, por quê? Porque eu entendo essa lei de respeito. Né? Eu acho que a gente tem que respeitar. Né? A gente está aqui para colocar as nossas opiniões, mas não está aqui para desrespeitar ninguém. Né? Para falar que você vai para o inferno, não sei, não é isso. Mas eu acho que é um respeito. Se não pode, se pode na sua casa, na minha não pode. Eu respeito a sua opinião, você respeita a minha e a gente segue. Eu penso dessa forma. Né, sobre esse tema, esse tópico que você colocou. Eu nessa parte aí eu concordo plenamente com o pastor Renato. Não vamos divergir nesse ponto, porque eu penso assim, se você vai ser, eu já fui convidado para festa onde tocou. Meu filho do céu. Não é bom nem falar, ó. Não, amém. Eu fui. Tocou lambada, até lambada. Não, até lambada, até Beto Barbosa, meu Deus. Então, se eu vou para um lugar, se eu fui convidado, eu tenho que estar preparado, porque entra esse fator que o pastor colocou. É um ambiente que você não controla, não está sobre. Você está ali, você é mais uma pessoa que está ali. A sua opinião não vai surtir muito efeito ali. O Renato não gosta, mas eu tô com 100 convidados aqui que gostam. Agora cabe a ele. Para mim, essas coisas, eu tava na festa lá, e não me incomodou nada. Eu enchi meu prato, enchi meu copo de coca e a música tava tocando, era festa de parente. Eu não vou, Paulo se fazia de tolo para ganhar os tolos. Você tem que se misturar. Jesus andava no meio dos pecadores. Eu tenho que estar ali. Só que sabe o que aconteceu? Era uma festa de aniversário. Aí, com tudo aquilo lá, a hora que parou, eu só teve esse momento porque eu fiquei. Pessoal, então vamos parar, que agora chegou o momento aqui. Nós vamos cantar parabéns. Aproveitar que o pastor Edson está aqui. Ô pastor, vem aqui, vem orar pelo aniversariante, vem abençoar a vida dele aqui. Então, queira ou não, teve um momento da festa que tudo parou para ouvir uma oração. Então, ali foi o momento de Jesus brilhar. Falei, agora eu tenho que aproveitar. Eu estava escutando o que vocês estavam tocando. Agora vocês vão escutar o que eu vou falar, já que foi chamado para esse ponto. Então, eu penso que assim, não consigo controlar. Agora, se eu for fazer, quando meu filho Tiago casou, uma recomendação, eu falei, e tanto com a Tayla também. Né? Tem o Du ainda que vai casar. Aí ele que vai resolver. Mas os dois que casaram, eu coloquei, falei, não vai tocar, eu vou pedir para vocês não tocar música mundana e bebida. Vocês estão convidando o pessoal da igreja, vocês estão convidando os pastores, vai honrar, e vocês são evangélicos, então, se der para vocês fizerem isso aí, funcionou tudo direitinho. Se a pessoa vai na sua festa, se não tiver bebida, eu não vou. Essa pessoa não sabe te honrar. Essa pessoa não merecia nem ser convidada. Se você não consegue ir no meu aniversário e porque não pode beber, então você... meu irmão, então eu até errei de ter te convidado. Eu penso que assim, você respeita o ambiente da pessoa e ela tem que respeitar o seu ambiente também. Eu também concordo nessa parte do respeito aí. Acho que é importante nos dois sentidos, né? Sim. Tanto no sentido de quando você está participando, quando você convida alguém também. Sim. E a gente não pode... A gente está no mundo, né? A gente não pode também... que tem muitas pessoas... não vou participar de nada que tem... você vai ficar isolado. Né? Jesus e aí você não vai... Jesus, o exemplo dele que ele deu... se ele fosse seguir o que os outros estavam achando que ele tinha que fazer... ele se assenta com um pecador... ele come com um pecador lá... ele posa na casa de não sei quem... Jesus falou, eu preciso estar lá. Eu vim para essas pessoas aí. Agora, você tem que ser, aonde você for, você tem que ser luz. Sim. Você vai brilhar lá, você vai chegar lá e... Como que é? Você vai entrar na roda e vai escarnecer? Ou você vai ficar esperando o seu momento para você... O seu momento de fala? Agora eu vou falar.
Agora a deu a pessoa... oportunidade, então você tem que saber se colocar. Tem um texto que fala, né, que Paulo chega e Pedro está comendo com o pessoal que não era da circuncisão, e a hora que ele viu Paulo, ele saiu de perto, né, do pessoal que não era circunciso. E aí Paulo falou para ele, falou, antes de eu chegar você estava com o pessoal, agora que eu cheguei você saiu de perto. Então assim, é meio assim, né? Você tá numa festa. Você tá numa festa e aí tá rolando uma balada lá. E eu tenho que ser diferente naquele lugar. Aí eu tô dançando lá, dali a pouco chega o pastor Edson, eu paro de dançar. Pô, peraí. Então assim, então assim, a gente tem que, igual o pastor Edson falou, a gente tem que ser diferente no meio. A gente não pode, igual você falou também, não pode criar uma bolha, entrar dentro e achar que aquilo ali é a nossa vida. Não é assim. Eu acho que a gente tem que mostrar aquilo que a gente é, cristão e ponto. E esse texto aí que o Renato citou, ele fala, né? E Paulo repreendeu a Pedro porque era repreensível. Sim. O Pedro, já nessa hora aqui, Pedro já tinha orado lá, já tinha convertido 3.000, já tinha acontecido mais não sei o quê, já tinha feito milagre, mas mesmo assim, ele estava fazendo esse tipo de coisa. E Paulo foi lá e repreendeu ele. Repreendeu na cara dura. Então, a gente tem que saber se colocar, a gente não pode ser hipócrita, eu não posso falar para todo mundo, não faça, e depois amanhã a pessoa te vê fazendo. Sim. É isso que está manchando bastante a igreja. Você coloca um peso, a gente volta no tempo dos fariseus, você coloca um peso tão grande que a pessoa não consegue seguir. Sim. E depois que nem naquele tempo mais lá atrás, quando a igreja proibia do crente ter televisão dentro de casa. E depois, você escuta aí o pastor Silas Malafaia contando, quando ia lá ver, dentro da casa dos pastores, dos obreiros maiores da igreja, tinha televisão escondida dentro do guarda-roupa. Então, meu irmão, você fala, poxa vida, esse cara tá falando para mim fazer, mas ele não faz. Ele não segue. Então, por isso que é complicado você, nesse ponto que nós estamos tratando, você falar assim, faça isso aqui, porque, não faça isso aqui. Mas peraí, se a Bíblia não está sendo categórica, falando, isso aqui, quanto a isso aqui você tem que fazer, ou quanto isso aqui você não tem que fazer, então, assim, a gente emite a nossa opinião. A minha opinião, eu acho isso aqui. E sem briga. O Renato pensa de uma maneira, eu penso de outra maneira, e em alguns pontos a gente aceita a opinião do outro e concorda, o Dani também. Isso aqui eu concordo. Não, isso aqui eu não concordo, mas eu vou colocar porque que eu não concordo. Eu não quero convencer ninguém, mas eu quero emitir a minha opinião. Sim. Bom, acho que a gente pode ir aqui à próxima pergunta um pouco mais polêmica. O pastor já tocou nessa situação, né? Mas eu queria... Vamos ver uns vídeos aqui Jesus! Antes da gente comentar essa pergunta aqui, vamos ver os vídeos. Wanda, solta pra gente aí. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés pra cruzar a ponte. Os obreiros ali, Tá no altar. Tá no altar, é verdade. Tá fazendo oração, tá fazendo oração. Levante a mão 70 e recomece a andar. E não pensa que a cabeça aguenta se você parar. A oração. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira. Só o teclado no ar. Queira, basta ser sincero e desejar. Pode pausar aí. Vamos ver, tem mais um ali, ó. Vamos ver, tem mais um. Aceitar as pessoas
Tá bom já, Ronda. Pode cortar aí. Então. Corta, pelo amor de Deus. E dentro dos cultos e no serviço religioso. Os 2 casos ali, dá pra ver que estão dentro do culto, né? Sim, Dá pra ver claramente que é dentro de um culto. E aí, a música secular dentro de um culto? Aí não dá. Aí não dá. Aí nós vamos concordar. Não vai ter como. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você cantar louvores que não são de adoração, olha, como alguns que a gente citou aqui, mas ó, tá ali ainda dentro do contexto, ó, tá, passa. Muitas músicas, muitos louvores dentro da igreja, assim, a gente fala assim, passa, não é de adoração. Se você pegar Dia de Sol, por exemplo, que eu gosto de cantar muito, não é de adoração. Tá falando de uma vitória minha. Eu tô falando para a igreja que eu venci. No fim, ele fala lá, alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. Só isso. Jesus consertou no Jesus finzinho. Tá só no finzinho. No finzinho fala de Jesus. Mas assim, aí a pessoa pega uma música secular. E se você for pegar ali o Kleber Lucas, o cara, pelo menos há um tempo atrás aí, ele era um dos maiores compositores do meio gospel. Ele compõe para Paulo César Baruch, compõe para todo mundo aí. As músicas dele são boas, as letras boas mesmo, que a gente canta ainda até hoje. Mas o que leva a pessoa... Pô, tanta música que você tem, você vai escolher uma música do Titãs. E ainda mais a letra, né? Ainda mais a letra. O acaso vai me proteger? O acaso? Rapaz, aí você tira Deus, você tá ali no altar e tá falando que o acaso vai te proteger. E aí o Carlos Moisés ali, pô, o cara que... Ô, Moisés, pelo amor de Deus, né? Até tu, Moisés. Né? O camarada começou agora, tanto essa música aí, como eu já ouvi outras. Esses dias ele tava, aquela Forever Young, tocando, e ele ministrando para a igreja e tocando no playback lá, Forever Young, para sempre jovem. E nós vamos ser para sempre jovem. Eu falei, rapaz do céu, o negócio tá... A banana tá comendo macaco. Desse jeito aí, não é possível. Eu acho que não cabe, né, as duas coisas. Eu acho que é fogo estranho, né? Essa do Kleber Lucas aí, aceitar as pessoas como elas são. Sim. Não vem com essa que Deus não aceita ninguém como ela é. Se Deus me aceitasse como eu sou... Você não precisa se converter. Jesus não precisava ter morrido na cruz. Porque Jesus morreu na cruz porque eu não estava apto a entrar no céu, a morar com ele. Então teve que ter um sacrifício ali, puro. Então Deus não me aceita como eu sou. Por isso que eu tenho que me converter todos os dias. É uma batalha, é uma luta, é renúncia, é oração, é jejum. Por quê? Porque eu preciso entrar dentro dos padrões que Jesus, que Deus me quer. Então assim, amar as pessoas como elas são? Não, Jesus ama, mas não aceita as pessoas como elas são. E colocar Raul para tocar dentro da igreja, não, aí é filme de bang bang, né? Não dá. Já tá no limite, né? Assim, teve pessoas assim que Deus corrigiu por muito menos que isso. Por muito menos que isso. Eu não sei se vocês viram. Essa semana passada eu vi um vídeo de um pastor que estava falando a respeito da Bíblia. Falando só borracha, um pastor, acho que americano. Que a Bíblia era isso, que a Bíblia era aquilo. Na frente da congregação, algum tempo depois, caiu um raio. Eu vi. O senhor viu? Eu vi. Pegou fogo, acabou com a igreja. Então, assim, eu acho que a gente que eu falo, eu me coloco dentro do contexto, porque eu também sou pastor, sou líder. A gente, às vezes, tá levando muito no banho-maria. E o negócio é muito sério. É muito mais sério. Então, por quê? Porque estamos na graça e tal. Cara, a graça tem as suas exigências também. Então, assim, pra mim, eu não entrava, não participo, porque não condiz com aquilo que eu creio da palavra. Eu acho que não tem nada a ver isso aí com culto a Deus. Na graça, Ananias e Safira não deu muito certo para eles, né? Graça. Herodes foi comido por bicho, teve uns par ali que... Eu vi essa questão da igreja que caiu um raio lá e queimou e acabou com tudo mesmo. Eles estavam aceitando, o pastor estava tratando essa questão de gênero, aí estava, tem que aceitar, tava amolecendo para implantar isso aí, e o pessoal tá ouvindo a voz do pastor, né? Sim. E a câmera pegou mesmo, a hora que o raio pegou na torre da igreja lá e
E aí caiu com tudo, caiu a torre da igreja, queimou tudo. As pessoas conseguiram sair a tempo, mas pegou fogo na igreja e acabou com tudo. Então, rapaz, se isso aí não causar um temor na gente, eu não sei o que causa, né? Porque, querendo ou não, o Espírito Santo, é igual a gente falou do talento, tá dentro de nós, né? Mas a partir do momento que eu levo isso para outras pessoas e num lugar onde foi consagrado, aonde Deus levou, porque a Cristo Vive começou em Matão 17 anos atrás. Não foi porque o pastor Edson quis. Não tem nada para fazer em casa, vou fundar uma igreja. Vou rebanhar Não, Deus deu uma direção e dentro dessa direção as coisas começaram a acontecer. Então, eu entendo que isso é uma falta de respeito total contra Deus. E assim, a gente tem que tomar cuidado, porque tem coisas assim que estão acontecendo, igual você falou, né? Que ontem a gente não achava normal, mas hoje está se normalizando. Eu vi um testemunho de um ator cristão, ele falou: as pessoas dentro de Hollywood estão querendo normalizar as ações do diabo. Então, assim, é muito perigoso isso. Sim. Não, acho que você está bem esclarecido esse assunto, eu não preciso dar a minha abordagem. Bom, pra gente terminar, a gente sabe que dentro da igreja a gente tem várias pessoas e que tem diversidade de opiniões, né? Tem várias situações também, igual a gente já comentou aqui, tem contexto que a pessoa sabe lidar com a situação, tem pessoa que ele não vai saber lidar, então cada caso tem que ser tratado de uma forma diferente, né? Mas a gente aqui como igreja, como que a gente lida com essa diversidade de opiniões, então, dentro da igreja? Se não for corintiano, Não, Pode ir embora. É um ponto bem sensível. Isso aí, só voltando a fala um pouco, e colocar, isso aí não vai salvar e não vai condenar ninguém ao inferno. Primeira coisa. Isso aí, o ato de você ouvir a música em si, não essa questão que os caras fizeram, que isso aqui eles vão pagar um preço. Isso aí vai ter um preço. Agora, falando na questão de você pode ouvir a música ou não pode, olha, analise você. Se você for falar aqui para a igreja, vai ter um tanto de pessoas que vai falar que ouve, vai ser sincero, vai falar assim: eu ouço lá da Zé, tá tocando rádio lá, eu ouço, não tem problema com isso aí. Outro tanto vai ser mentiroso, vai falar que não ouve, eu não ouço, e outro tanto vai ser sincero e vai falar assim: olha, eu não ouço mesmo, não gosto, não faz meu tipo, não gosto disso aí, você entendeu? Mas assim, você bateu o martelo, a gente só não pode querer condenar. A gente só não pode querer condenar as pessoas, já falar assim: você está ouvindo música secular? Você vai para o inferno. Não. A música secular, o filme, tudo que passa aí, ele em si não leva. Mas se você se deixar influenciar, é esse que é o ponto. Se você se deixar influenciar por aquela música ali e começar a querer fazer o que a música está incitando, como teve tempos aí que saía lá, por exemplo, você pega uma bobeira, aquele negócio da baleia azul, não teve um negócio? Teve. A brincadeira da baleia azul, brincadeira não, né? Uma coisa muito séria, uns desafios, umas coisas para você, olha só, coisa que a pessoa não é doente mental, você não é pessoas que estão ali, pessoas normais, por causa de uma sugestão. A pessoa ia lá, tirava a vida de um, dava veneno pro outro, fazia outras coisas desse calibre assim. Então, tudo passa dentro de um filtro bem estreito mesmo, que tipo, olha, analise você mesmo. Falar que você vai pro inferno, ninguém pode falar. Você vai pro inferno, mas ela pode te levar pro inferno, se você não tiver o cuidado. Eu penso assim, você tá trabalhando, tá lendo a Bíblia, tá orando, se sobrar tempo para você escutar, você escuta, cara. Agora, se você não tá orando, não tá lendo, não tá trabalhando, cara, então assim, eu acho que é muito, igual a gente tá falando aqui, é muito de pessoa para pessoa.
Eu na verdade, de verdade, assim, eu não consigo. Tem determinadas coisas deixar de fazer, eu não consigo. Então, assim, se eu não consigo, se eu não leio, não oro, aí eu vou falar, mas, poxa, eu não orei, não fiz nada essa semana. Eu vou... Então, assim, é muito, sabe, de pessoa para pessoa, né? Como a pessoa pensa, o que ela pensa sobre, né? Mas eu creio nisso. Eu creio que se você está lendo, está orando, né? Tá buscando a Deus, está trabalhando, está fazendo o seu papel de cristão, se sobrar tempo, cara, faça. Com cuidado, faça. Entra naquela palavra de Paulo na ceia, cada um analise-se a si mesmo. Então, assim, aí você não faz nada disso. E, assim, as coisas que é pra gente fazer, a gente não faz. Né? E aí, então, eu penso dessa forma. Aquilo que é pra gente fazer, a gente não... É igual Paulo fala, aquilo que eu quero, eu não consigo. Mas o que eu não quero, esse eu faço. Então, assim, eu penso dessa forma. Também não condeno ninguém. Eu acho que esse julgamento, a igreja, nós como líderes não fomos chamados para ser juízes, isso aí é o papel de Cristo, né? Mas essa orientação, tá lendo a Bíblia, tá orando, irmão, tá trabalhando, tá cumprindo seus deveres, ok, cara, então isso vai te fortificar a não ser influenciado por uma música. Então, Amém. Concordo. Amém. Vamos finalizar então, acho que tá bem esclarecido esse ponto aí. Eu quero agradecer então aos pastores que estão aqui com a gente, né? Pastor S, Pastor Renato, vocês também que estão colaborando com a gente aqui, participando desse episódio, né? Assistindo, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de todos os episódios que saírem, né? Da agora para frente. Encaminhe aí para uma pessoa que você acha que vai gostar desse episódio. Às vezes a pessoa já comentou esse assunto com você, ou falou, igreja você não pode ouvir música secular, alguma coisa assim, né? Ou algum outro que fala que não, porque não pode se misturar, não vai em festa. Você entendeu o que eu estou querendo te dizer. Então encaminhe para essa pessoa, para ela também ser edificada com esse episódio, né? A gente está aqui justamente para levar a palavra, né? Para poder entregar de uma forma que vocês possam entender de uma forma mais simples. Então, eu quero agradecer a todos vocês e conto com que vocês continuem assistindo a gente aí nos próximos episódios e continue com a gente no que virá aí. Tem muita coisa ainda para acontecer. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Para mim foi um prazer estar aqui pela primeira vez. Muito bom bater esse papo. Sempre bom, né? Falar de Bíblia, falar de meio cristão. Eu sempre gosto disso. Obrigado, Pastor S. Obrigado, Dani. Deus abençoe vocês e tamo aí. Amém. Também gostaria de agradecer a oportunidade, né? É muito legal, a gente aprende, a gente ouve. Agradecer o Vando também, que está na técnica. Deus O abençoe. Vando, nosso Vando cameraman. meu Deus, ele não aparece, mas é útil, hein? Tá ali, ó. Se não fosse o Vando, nós tínhamos perdido aqui. Colocar uma fotinha do Vando lá. Põe a foto do Vando. Ele que arrumou tudo isso aqui, gente. É o Vando que fez aqui para nós. Mas obrigado, Dani. Obrigado pelo convite mais uma vez. E espero estar participando dos próximos aí. Para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.